Estamos falando sobre criar um sonho consciente que se manifestará e funcionará. Se você construir aquilo em sua mente se torna milagrosa. Isso é Tantra. Há situações em que eles plantam uma semente, os tântricos, fazem com que ela cresça ali mesmo e dê frutos em questão de 1 hora ou 2. Existem 2 dimensões da vida humana. Uma, supõe-se que o ser humano apenas seja. E é claro que existe o fazer humano. O ser humano quer fazer. Se você quiser fazer algo no mundo, quanto maior e mais vívido for seu sonho, melhor. Se você tem um sonho frágil, todos os dias ele continua mudando, então aquilo não vai se manifestar. Portanto, quando você quer ação, você precisa de um sonho. Você ouviu aquele famoso discurso, sim, eu tenho um sonho. E isso fez tremendas coisas, mudou toda a nação. Isso mudou completamente uma cultura, somente porque alguém tem um sonho. Então, quando se trata de ação no mundo, você precisa de um sonho. Do contrário, como? Mas nem todo mundo precisa ter um sonho. Se cada um tem seu próprio sonho privado, eles se tornarão fantasias e vão parar em outro lugar. Um homem que é consciente deve gerar um sonho. Você quer que eu complete o sonho? Have you woken up? Ou você já acordou? Isso acontece com os sonhos, não é? Quando você está dormindo? Alguém vem e... End of the dream. Fim do sonho. Agora não estamos falando desses sonhos. Esses sonhos são apenas uma repetição exagerada de tantas coisas não realizadas dentro de você. A maioria dos sonhos que as pessoas têm durante a noite são apenas realidades não vividas que encontrarão todo tipo de expressões estranhas. Eles são apenas, simplesmente, pensamentos aleatórios que correm na maior parte do tempo. Existem 4 tipos diferentes de sonhos, mas uma grande parte do sonho é apenas desejo não realizado. Não estamos falando desse tipo de sonho. Estamos falando sobre criar um sonho consciente que se manifestará e funcionará. A Devi é, na verdade, um sonho. Eu a inventei. Mas ela é real e funciona. Existe uma cultura no mundo que meio que percebeu isso corretamente. Na Índia, a expressão é sofisticada demais para as pessoas entenderem, mas uma expressão simples foi encontrada pelo povo aborígene na Austrália. Eles se referem ao mundo e a criação do mundo como tempo de sonho. Deus sonhou isso. Não é real. Mesmo agora, Deus está sentado e sonhando tudo isso, que vocês estejam todos sentados aqui, isso é um sonho. Não é real. É uma descrição perfeita da criação. Muito simples, mas perfeita. Isso é o que aqui chamamos de Maya. Isso é o que a física moderna está tentando dizer a você, que a existência é relativa. É relativo a seu sonho. Não você como pessoa, mas você como ser. It is true. É verdade. Portanto, se um ser cria uma forma, o sonho é uma forma por si só. Se ele cria uma forma, ela se manifestará. É claro que ela precisa ter um pouco de suporte, mas uma vez que haja esse suporte, ela sempre se manifestará. Toda a dimensão do Tantra é exatamente isto. No Ocidente, a palavra Tantra significa... Alguns tolos escreveram livros dizendo que Tantra significa promiscuidade desenfreada, ok? Não, Tantra significa tecnologia. A tecnologia do criar. O Tantra precisa
de uma imaginação muito vívida. É assim. Você pode experimentar isso, pode dedicar algum tempo a isso. Não arranque nada. Sente-se perto de uma árvore ou de uma folha de grama. Apenas construa vividamente a memória desta folha de grama 100% em sua mente. É preciso muito trabalho, acredite em mim. Toda a minha infância eu apenas ficava ali sentado, construindo a memória de pequenas coisas em minha mente. E apenas uma coisa, se você conseguir, eu lhe digo, a memória deste dedo mindinho, se você construí-la em sua mente se tornará milagrosa. Quando eu digo a memória, há tantas características neste dedo mindinho. Se você for micromilímetro por micromilímetro, observar cada pedaço e construir essa memória em sua mente se torna uma possibilidade explosiva. Agora, se você quiser, você pode fazer crescer um dedinho na grama. Isso é Tantra. Houve situações em que eles plantaram uma semente de manga foi plantada. Os tântricos a fazem crescer ali mesmo e dar frutos em questão de 1 hora ou 2. Porque é um sonho. A árvore de qualquer forma é um sonho, seu corpo de qualquer forma é um sonho, o universo de qualquer forma é um sonho. Em um nível é um sonho. É relativo. Portanto, isso é o que chamamos de Maya. Maya não significa que aquilo não existe. Sonho não significa que aquilo não existe. Não é do jeito que você pensa que é. A maneira como você está percebendo através dos seus 5 órgãos sensoriais não é assim que as coisas são. A natureza disso é diferente. Portanto, quando estou falando de coisas diferentes, pode ser que eu diga coisas diferentes, mas elas não são diferentes. Porque você está olhando para isso com um intelecto discriminatório, elas estão parecendo diferentes para você. Neste momento você está sentado no chão. Você pode pensar, estou sentado aqui. A Terra pensa que você é apenas um pedaço dela. Quem terá razão um dia? Neste momento podemos dizer, não, isso não é verdade, eu posso me levantar, posso andar, posso correr, posso pular. Mas um dia, quando ela te sugar de volta, a Terra rirá de você. Portanto, é melhor, esta noite, você se sentar e olhar para estas 3 coisas. No final do dia, você se senta na sua cama e olha para como passou aquele dia inteiro, desde a manhã em que você se levantou, como você tem andado. Você verá, 90% do tempo você é bastante estúpido. Estou sendo generoso com a porcentagem, acredite em mim. Se lhe atribuem um pequeno trabalho, se apenas lhe derem uma pequena responsabilidade, de repente você se torna tão importante. Você se tornou maior do que o universo de repente? Quantas vezes você se expandiu além do tamanho do universo? Se você olhar para isso, você verá, na maior parte do tempo você está inflado. Quantas vezes você se tornou imortal? Ou seja, você não está consciente de sua mortalidade? Apenas... E quantas vezes você andou por aí, olhando para as pessoas e para as coisas à sua volta, sem nenhum senso de envolvimento, apenas 3 coisas. Se você prestar atenção, você verá, terá que rir noite adentro. Não comece a chorar. Basta aprender a rir de sua estupidez. Você verá. Todo o lixo que você carrega vai se transformar em esterco muito rápido. E o esterco é bom para o crescimento, sabe? Sim. Todos os dias fazendo isso, você se tornará sábio, acredite em mim. Muito sábio. E eu tenho necessidade de pessoas sábias. Estou procurando por elas. Há muita coisa a ser feita. Não há sabedoria interior. Vamos cultivá-la.
Não tente criar fórmulas, ou ideias, ou ideologias a partir da vida. Não há substituto para o envolvimento. Estou apenas lhe dizendo, faça o que você quiser. Para aqueles que estão buscando a iluminação, apenas relaxem um pouco. Na minha vida, seja nas negociações empresariais, no casamento, na criação dos filhos, seja nas decisões de carreira. Como saber o que é que funciona? Você é casado e quer saber o que funciona. Veja, você tem que ser como Deus, como um parceiro silencioso. Daí funciona. Seja como Deus, independente do que o outro faça. Apenas aprenda a ser como Deus. Nunca interfira em nada. Todos os dias pela manhã, todo tipo de idiota lhe dirá o que você deve fazer naquele dia. Basta ouvir. Assim como Deus. O casamento vai funcionar, talvez não funcione com sua profissão. Veja, você entendeu errado. Você está tentando transformar isso em algum tipo de sistema de valores. Você está tentando fazer disso a sua filosofia, eu farei apenas o que funciona. Bem, você fez um juramento, eu só farei o que funciona. Agora você não sabe o que funciona. Porque o que funciona não acontecerá com um juramento ou um mandamento. O que funciona decorre de uma observação constante e da evolução de quem você é, não é mesmo? Olá? As mesmas coisas, a maneira como você as fez funcionar, como desajeitadamente você fez algo funcionar 10 anos atrás, talvez hoje você fizesse essas mesmas coisas com facilidade, não é mesmo? Ou você poderia estar fazendo isso desajeitadamente hoje, mas estava fazendo bem antes. Seja de qual forma for, seja qual for o tipo de evolução que tenha acontecido. Portanto, o que funciona não é um tipo de fórmula, é a evolução do ser humano para chegar ao que funciona em todos os níveis da vida. É como se, de fato, quero dizer, você tivesse acabado de sair de um livro de autoajuda. Não, eu não sou um livro de autoajuda. Faça o que funciona. Faça o que quiser. Qual é meu problema? Mas de que adianta fazer algo que não funciona? Olá? Eu não estou lhe dizendo que você deve fazer apenas o que funciona, faça o que você quiser. Mas, na sua vida, por ser um tempo limitado, de que adianta fazer algo que não funciona, não é mesmo? Ou deve funcionar para você, ou deve funcionar para as pessoas à sua volta. Se não funciona para você e nem para as pessoas à sua volta, de que adianta fazer todas essas malditas coisas? Isso aconteceu. Soldados americanos estavam partindo a serviço. Então, um deles disse ao outro: "Você conhece a esposa do Steve? Ela leu Os Três Mosqueteiros e teve trigêmeos." Ele disse: "Ah, meu Deus, a minha esposa está lendo O Nascimento de uma Nação. O que devo fazer?" Não é assim que funciona. Então, não transforme isso em algum tipo de ética ou filosofia. Eu farei somente o que funciona. Bem, só para saber o que funciona, é preciso muita dedicação, mesmo nas menores coisas, não é mesmo? Olá? Para fazer algo mínimo, como acertar uma bola ou chutar uma bola em linha reta, você tem ideia do que é preciso? Se alguém que consegue chutar uma bola na direção que ele quer, uau, o mundo inteiro o está venerando. Só porque ele chuta uma maldita bola? Sim ou não?
Porque as pessoas compreendem o que é preciso. Ninguém está o venerando porque ele chuta uma bola, mas porque as pessoas podem ver o que é preciso para isso. Não é assim? As pessoas podem ver o que é preciso para ser capaz de chutar uma bola da maneira como ele está chutando. O que aconteceu é que a vida passou por ela. Portanto, não faça filosofia e ética de tudo, ou não diga a si mesmo tal mandamento: eu farei apenas o que funciona. É um bom mandamento, mas agora você não sabe o que funciona. Então, não. Você precisa estar consciente e se aplicar a cada pequena coisa. Se você simplesmente aprender isso, que você não decide o que é importante e o que não é importante. Eu estava na reunião do comitê do Rally for Rivers pouco antes de vir para Nova Delhi. A CII, ou seja, a Confederação da Indústria Indiana, seu comitê também participou do Rally for Rivers, pois eles estão vendo como realizar isso, porque lentamente as pessoas estão percebendo a magnitude do que tem sido revelado. Todos estão tentando fazer parte disso. Temos um comitê eminente, o CEO do Fundo Mundial para a Vida Selvagem e os maiores especialistas sobre água e os maiores produtores agrícolas. Temos um juiz da Suprema Corte e é um comitê muito eminente. Enquanto se falava deste projeto Calvary Calling e para cada pergunta, particularmente de certos especialistas que estavam perguntando, eu casualmente lhes dizia o que fazer. Eles disseram: Sadhguru, como você sabe de todas essas coisas? Eu disse: desde a minha infância, eu vagueava sem nenhum propósito. Sem nenhum propósito. Simplesmente vagueava nas selvas, nas florestas, nos rios e isso. Mas eu prestava atenção absoluta a cada planta, a cada inseto, ao ar, à umidade, aos trabalhos e tudo mais. O que era vaguear sem rumo, hoje está se tornando um conhecimento formidável que não está escrito em nenhuma porcaria de livro. Pela primeira vez, alguém está falando de uma forma compreensível, não a partir de uma receita de um livro. Isto era apenas vaguear sem rumo. Quando criança, quando jovem, apenas vagueava sem nenhum propósito. Então, mesmo que seja sem propósito, você não pode viver sem atenção, não é mesmo? Olá? Portanto, faça apenas uma coisa. Pare de discriminar o que é importante e o que não é importante. Se você prestar o mesmo nível de atenção absoluta a cada bendita coisa, você verá que a coisa certa a se fazer é um processo muito natural. Mas você já decidiu o que é importante e o que não é importante? Como você vai evoluir para saber qual é a coisa certa a se fazer? Metade do mundo foi largado de mão por não ser importante. Você só está prestando atenção. Você só olha para alguém apropriadamente se ele representar algo para você. Não, eu olhava para absolutamente todos. Cada vida, cada coisinha, cada pedra, cada momento que acontecia na Terra, na atmosfera, tudo. Não como um estudo, simplesmente porque eu tinha olhos. E eu tinha uma atenção abrangente. Eu prestava atenção a tudo. Hoje eles estão dizendo que isso é algo fenomenal. Eu apenas ria e dizia: veja, eu apenas vagueei sem rumo, todos pensavam que eu era só um vagabundo. Mas agora, esta perambulação sem rumo está dando frutos de uma forma imensa. Porque não importa o que você está fazendo, pequenas ou grandes coisas, se você está absolutamente envolvido, absolutamente, você verá, você saberá qual é a coisa certa a se fazer. Você está tentando viver aqui sem envolvimento. É por isso que você tem moral, ideais, ideologias, valores, ética, mandamentos. Porque você está tentando viver aqui sem envolvimento. Você quer uma fórmula pronta? Qual é a coisa certa a se fazer? Você não deve, você não deve, você não deve.
O mundo foi consertado, eu pergunto. Qualquer criança que vai à escola sabe qual é a coisa certa a se fazer. Isso tem funcionado? Não funciona, porque você acha que há um substituto para o envolvimento? Não há substituto para o envolvimento. Onde não há envolvimento, não haverá vida. Portanto, não tente criar fórmulas, ou ideais, ou ideologias, a partir da vida. Tudo o que a vida requer é envolvimento absoluto, envolvimento desenfreado, não distinguindo quem é quem, o que é o que, apenas absolutamente envolvido com tudo que você está em contato neste momento. Se você fizer isso, bem, de acordo com o seu nível de inteligência, e você sabe, a natureza também deve ceder. Com tudo isso, você saberá qual é a melhor coisa a se fazer, dada a sua perspectiva, é claro. Veja, agora mesmo, se você trouxer um homem com certa capacidade, ele pode fazer algo em uma determinada situação. Por você, essa não é a coisa certa a se fazer, não é? Você deve saber qual é a coisa certa para você fazer em uma determinada situação. Você não será capaz de fazer o que ele faz. Você deve ser capaz de fazer o melhor que puder dentro da sua capacidade. Essa é a coisa certa a se fazer em sua vida. Não tente fazer como os outros fazem. Portanto, esse será o problema, o momento em que você decide qual é a coisa certa a se fazer. Não existe solução pronta. Envolvimento. Não há substituto para o envolvimento. Onde não há envolvimento, não há vida. Que em 2019, a vida seja de envolvimento absoluto, porque se você quiser experienciar esta vida, você precisa de envolvimento. O que quer que você faça, você vai fazer isso com envolvimento absoluto nos próximos meses? Sim. Veja, sou um guru muito legal, ok? Sou um guru muito legal. Por que não estou lhe dizendo, esta é a coisa certa a se fazer? Todos os que vieram estão sempre tentando dizer, esta é a coisa certa a se fazer. Eu estou apenas lhe dizendo, faça o que você quiser, mas faça bem. E isso não pode ser feito sem envolvimento, não é mesmo? As pequenas e grandes coisas, você vai fazê-las com total envolvimento? Como você acorda de manhã? Total envolvimento. Como você escova seus dentes? Total envolvimento. Como você defeca? Total envolvimento. Como você come? Total envolvimento. Como você faz o seu Shambhavi? Total envolvimento. Tudo o que você faz, você não distingue o que é pequeno, o que é grande. Quando eu disse defecar, você fez he. Tudo bem, então não faça isso. Se você acha que não é importante, ou se você acha que é sujo, você não deve fazer isso. Estou dizendo, não faça distinção entre o que é sujo e o que é sagrado. É aqui que está a chave. Porque envolvimento significa inclusão sem preconceitos também. No momento em que você diz que isto é sagrado, que isto é sujo, você pode se envolver com o sujo? Olá? Você vai ficar constipado? Sim. E então nada vai funcionar. Portanto, 2019, um ano de envolvimento absoluto, de envolvimento indiscriminado. Não de ação indiscriminada, de envolvimento indiscriminado. Você pode olhar para uma erva daninha lá fora, com tanto envolvimento quanto você olharia para o seu filho? Isso é tudo o que você precisa fazer. Apenas trazer este tipo de envolvimento sem preconceitos, envolvimento absoluto. Você vai ver, a vida florescerá de uma forma maravilhosa. Em 2019, você deve desabrochar. Aqueles que estão buscando a iluminação, apenas relaxem um pouco e se envolvam com o que quer que estejam fazendo, a vida vai acontecer de uma maneira maravilhosa. Qualquer que tenha sido o seu estado mental, da sua infância até agora, não precisa ser o estado de sua mente para o resto de sua vida. Encontre algo pelo qual você seja apaixonado
Você precisa desenvolver alguma intensidade, a atenção virá naturalmente. A coisa mais fácil de se fazer é mudar a estrutura da nossa mente. Veja, quando se trata do corpo físico e da mente, não existem dois seres humanos que tenham as mesmas capacidades, não é? Fisicamente, mentalmente, o que um ser humano pode fazer, o outro ser humano não pode fazer, e isso de várias maneiras diferentes. Então, ao invés de receber um título, eu tenho déficit de atenção, eu tenho TDA, ABC, XYZ, tantas coisas. A questão é como maximizar quem você é, não é? Você tem deficiência de atenção. Já eu tive outro tipo de problema, eu prestava atenção demais. Se eu prestasse atenção nisto, eu não conseguia desviar minha atenção para aquilo, eu ficava olhando para apenas isto por horas. As pessoas também achavam que isso era um problema. As pessoas achavam que era um problema. Ele está olhando apenas para uma única coisa o tempo todo. Lembro-me tão bem dessa situação, era tão insano. Você sabe que meu pai se destacou academicamente a vida toda, mas infelizmente, ele produziu um filho como eu, que não tem nenhuma preocupação acadêmica de qualquer tipo. Então, ele se considera um disciplinador muito rigoroso e de noite, das 7 às 9, todas as noites, todos nós, os 4 irmãos, deveríamos estudar livros didáticos. Eu pegava qualquer livro, porque para mim não importava qual, e eu abria em qualquer página. Eu não me importava em qual página, eu apenas abria em qualquer página e eu encontrei uma pequena partícula na página, uma partícula minúscula, alguma marca no papel. Eu apenas olhava para aquilo e isso era tudo. Aquilo prendia a minha atenção de tal forma, eu ficava sentado lá por 2 horas apenas olhando para essa partícula. Eu não lia uma única palavra, mas eu nunca olhava para cima, para aqui e ali, porque aquilo realmente prendia a minha atenção. Por 2 horas eu ficava apenas olhando para a partícula, porque há tanto em uma mísera partícula. Sabe? Existe um mundo inteiro em uma partícula. As pessoas passam vidas inteiras observando uma molécula microscópica ou um átomo, não é? Uma partícula é muito maior do que um átomo. Então, as pessoas pensavam que eu estava ficando louco porque eu prestava muita atenção. Portanto, não vá se rotulando disso e daquilo. Quem decide que você tem déficit de atenção? Existe algum padrão de quanta atenção você deve prestar? Ou de quanta atenção você deve receber? Não existe tal padrão em nenhum lugar, não é? Você está inventando? O problema é que, desde a infância, as crianças são rotuladas e têm de carregar esse rótulo pelo resto da vida. O nível de atenção que você tem aos 5 anos, o nível que você talvez tenha aos 6, aos 7, aos 8, aos 15 ou 20 anos, podem ser totalmente diferentes. Muitos de vocês não evoluíram ao longo desse processo? Não evoluíram? No primeiro dia de aula, você não conseguiu entender nada. Talvez mais tarde você tenha se saído bem. Ou pode ser que no primeiro dia você pareceu ter entendido tudo. No final do ano, você não entendeu nada. Sim ou não?
Você é um rapaz jovem? Há garotas onde você mora? Eu sou engenheiro mecânico. Não, tudo bem. Eu sou engenheiro mecânico. Há garotas onde você mora? Eu perguntei. Não, engenheiros geralmente tendem a morar em lugares onde não tem muitas garotas, então... Elas devem estar se mudando por algum motivo? De onde veio isso, engenheiro mecânico? Mecânico na cabeça? Então, você está em uma certa idade. Agora, você se sente atraído por alguém. Você não tem que se concentrar, não é? Olá? Você não precisa se concentrar. Elas vão invadir? Então é apenas um nível de interesse. Se você tem um profundo nível de interesse em alguma coisa, a atenção virá. Por que não viria? Você ainda não encontrou nenhum interesse em nada? Eu não sei com qual parte da mecânica você está lidando em Londres. Ouvi dizer que o relógio não está funcionando. Portanto, se você se sente profundamente atraído por alguma coisa, por que não prestaria atenção? A atenção virá. Eu presto a mesma atenção que as outras pessoas? Talvez não. Eu nunca prestei atenção no que acontecia na sala de aula, porque não achava aquilo interessante. Mas a minha atenção estava em todo tipo de coisa. Isso quer dizer que eu não tenho, que tenho déficit de atenção? Não, não estou interessado no que eles estão colocando na lousa. Só isso? Então agora, infelizmente, todas as garotas se mudaram da sua vizinhança, portanto, você tem deficiência de atenção. Encontre algo pelo qual você seja apaixonado, a atenção virá. Por que não viria? Não necessariamente isso que eu disse. Qualquer coisa. Estou pegando esse exemplo de uma garota porque existe um apoio químico. Sim, há uma química trabalhando para a sua atenção. Outras coisas precisam de um pouco mais de esforço para prestar atenção. Você precisa desenvolver alguma intensidade de paixão, aquele algo que seja importante. O que você acha que seja importante? Se isso entrar em sua perspectiva, a atenção virá naturalmente. Eu sei que os outros dirão outras coisas, mas o que estou lhe dizendo é que, qualquer que tenha sido o seu estado mental, da sua infância até agora, não precisa ser o estado de sua mente para o resto de sua vida. A coisa mais fácil de se fazer é mudar a estrutura da nossa mente, não é? Mudar a estrutura do nosso corpo é muito difícil. Mudar a estrutura da nossa mente é a coisa mais fácil de fazer, porque essa é a coisa mais flexível, mas você transformou-a em um bloco de concreto. Para que você quer usar sua cabeça? Só para cabecear? Eu estou perguntando. Você deve manter isso o mais flexível possível, não é? Olá? Se você transformou isto em um bloco de concreto, qual é a intenção? É por isso que eu acho que tantos, quero dizer, os fãs de futebol são tão apaixonados. Essa é a única coisa que apreciam. Isso também é bom quando é bem feito, mas a cabeça pode ser usada para muitas outras coisas. E
Você pode fazer muito mais coisas apenas se a mantiver completamente fluida e flexível. Do contrário, um bloco de concreto será útil somente para certas coisas. Então não importa que rótulos eles coloquem em você. Se você quiser, você pode mudar a estrutura da sua mente. Bem, a memória genética tem um certo nível de significância até os seus 21 anos de idade. Aos 21 anos de idade, algo muito fundamental muda no sistema, de modo que a memória genética se torna menos dominante. Ela começa a desempenhar um papel mínimo. Muitos pais ficam surpresos como as crianças que estavam tão ligadas a eles pouco tempo atrás, de repente elas chegam aos 21 anos de idade e de repente não conseguem se relacionar da mesma forma com os pais, simplesmente porque a sua memória genética entra em uma escala reduzida de função, uma vez que eles completam 21 anos. Esta é uma maneira da natureza de construir uma espécie de mecanismo de segurança para o nosso crescimento, porque uma criança humana não nasce como os outros animais. Com outros animais, 90% do que deveriam ser já está fixado pela sua genética. Apenas 10% de evolução ao longo de suas vidas, que também pode ser explorada por eles ou não. Porém, com o ser humano, apenas 10% é fixo, 90% é deixado ao ser humano individual. Por causa disso, a fase inicial do desenvolvimento para uma criança humana é muito mais frágil. Precisa de muito mais ambiente, precisa de muito mais cultivo, porque 90% tem que ser criado, apenas 10% já existem como um padrão. Então, aos 21 anos de idade, a sua influência genética deveria ter diminuído significativamente, a menos que você esteja muito ligado aos seus pais, seja porque eles têm muita riqueza, ou porque são muito dominantes, ou porque você os admira demais, seja como for. Do contrário, a influência genética irá diminuir naturalmente. Portanto, depois disso, a influência kármica é uma influência muito maior do que a influência genética. Quando nós falamos influência kármica, não deveríamos... Porque existe essa percepção errada de que o karma significa falar sobre algo que vem de outro lugar, de outra vida, ou o que quer que seja. Não é assim. Desde hoje de manhã, da hora que você se levantou até este momento, o seu corpo está desempenhando seu próprio karma físico, a mente, seu karma mental, a emoção, seu karma emocional, a energia, seu karma energético. A cada momento, na vigília e no sono está acontecendo. Mas vamos levar em conta apenas a vigília. Desde o momento em que você se levantou até agora, quanto destes 4 aspectos do karma você desempenhou conscientemente? Se você olhar para isso, eu não quero lhe perguntar o que normalmente pergunto, mas como vocês são todos médicos, eu não vou perguntar. Vou apenas dizer isto, por favor, analisem vocês mesmos. Nem sequer 1%, muito abaixo de 1% é o que você está consciente. Todo o resto está acontecendo inconscientemente. Ou, em outras palavras, em vez de usar a palavra inconsciente, que é uma palavra um pouco negativa, digamos que você esteja acontecendo automaticamente. Você está acontecendo automaticamente por causa da memória kármica. Você tem tanta memória que você não precisa nem pensar. Você não precisa pensar em como comer. Veja, pela primeira vez quando criança, comer era uma grande coisa, você sabe, especialmente comida indiana, caía tudo em cima de você. Mas hoje você come de forma muito eficiente, mas não pensa exatamente como segurar a comida, no que fazer, porque esta memória foi construída com seu karma. Karma significa ação. Estas 4 dimensões de ação estão sempre construindo coisas para tornar a vida mais fácil para você, não para lhe prender. Então, é uma teia de karma que você cria. Mas quando você cria uma teia, você deve ter um certo... Você sabe, deve ter algum tipo de solvente para que não fique preso nela. Suponha que você seja uma aranha, você cria uma teia linda e espetacular. É para os outros ficarem presos nela, algum outro inseto. Mas se a própria aranha se prender nela, ela é uma aranha estúpida. E é isso que está acontecendo com os seres humanos. Um elaborado sistema de memória está sendo criado a cada momento. Veja, você pode estar dormindo, existem muitas experiências como esta, eu não vou entrar em detalhes. Mesmo quando você está dormindo profundamente, você não sabe.
eu vou falar em uma língua que você não conhece 1 ou 10 frases. Na verdade, nós podemos hipnotizar você. Após muitos meses ou anos, nós podemos fazer você dizer aquelas frases em uma língua que você não conhece, que você percebeu no momento em que estava dormindo profundamente. É possível fazer isso. Portanto, eu estou dizendo que se você andar desse lugar para aquele, talvez existam 25 tipos de cheiros diferentes. Você talvez pode não notar isso conscientemente. Só se for muito acentuado, ou muito ruim ou muito bom, você talvez note. Do contrário, você não vai notar. Mas no sistema sensorial, tudo isso está gravado. Então, sem saber o porquê, sem mesmo articular mentalmente ou intelectualmente, você simplesmente não gosta de ir a certos lugares. Talvez seja o cheiro, talvez seja a visão, talvez sejam os sons, talvez seja apenas a energia de lá, seja o que for. As suas 4 dimensões de karma, física, mental, emocional e karma energético, estão sempre construindo uma teia elaborada e espetacular para você. Esta teia não é para lhe prender. Esta teia é para tornar a vida automática, assim você não precisa pensar em tantas coisas. Simplesmente assim você pode fazer isso porque está na sua memória kármica. Mas, infelizmente, porque as pessoas ficam tão identificadas com muitas coisas que fazem, e elas começaram a escolher o que é bom e o que é ruim. No momento que você diz isso é bom, você vai desenvolver uma certa afinidade por aquilo. No momento que você diz isso é ruim, você vai desenvolver uma certa aversão por aquilo. Tanto na afinidade quanto na aversão você vai ficar preso. Agora você construiu uma elaborada teia e você ficou preso na sua própria teia. Esta é a sina do karma para a maioria das pessoas. Karma é a maneira mais dinâmica de existir. Isso apenas significa, literalmente, você é o criador de sua vida. Para você ser o criador da sua vida, sem que o seu sistema neurológico funcione de acordo com seus comandos, você nunca será o criador da sua vida, você sempre será uma vida acidental. Portanto, se você deixar de ser uma vida acidental, as pessoas que estão experienciando níveis desnecessários de ansiedade, medo e coisas assim, diariamente, muitos profissionais de medicina estão dizendo, essas coisas são normais, se você está ansioso é normal, eu mesmo sou ansioso. Esta não é a maneira de se fazer um ser humano. Um ser humano é capaz de estar acima disso. Nós somos considerados como seres humanos. Nós não usamos a palavra ser para nenhuma outra criatura. Não chamamos um elefante de um ser elefante, um tigre de um ser tigre, uma formiga de um ser formigo ou algo assim. Nós só chamamos os humanos de seres porque você é capaz de ser. Isso significa que você é capaz de uma existência consciente. Isso significa que você é capaz de usar todas as faculdades que você tem da maneira que você quer. Não em reação ao que acontece ao seu redor, mas com uma resposta consciente. Whether you are ready or not, you will die when it comes. Esteja você pronto ou não, você morrerá quando chegar a hora. Não é preciso nenhum conhecimento especializado. Muitos aspectos da vida exigem conhecimento especializado. Com a morte não é assim. Se eu atirar na sua cabeça, você vai morrer mesmo sem saber nada sobre isso e perfeitamente bem. Não é? Essa é a beleza da morte. A vida não é assim. O que quer que você faça, você sempre olhará para trás e dirá, eu poderia ter feito melhor. Não é? Não é assim? A vida não é assim, mas a morte é. Essa é a vantagem dela. Você não precisa ter nenhum conhecimento sobre isso. Você consegue morrer perfeitamente bem. Agora, o que é que acontece exatamente no momento da morte? A sua vida pode ser arrancada para fora do seu corpo. Ela é arrancada para fora do seu corpo, porque o corpo, de repente, tornou-se incapaz de conter a vida, extravasou. Ou ela pode ser espremida para fora do corpo, ou pode ser torturada para fora do corpo. Agora você bebeu até um estado em que seu fígado está em frangalhos. Agora, a vida ainda quer continuar, mas o corpo está espremendo a vida para fora, ele está torturando-a para fora. Ela se torna... Você verá pessoas adoecerem implorando, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Então chega um momento em que se torna insuportável, daí elas dizem, eu quero morrer. Já viu isso acontecendo?
Porque agora que o corpo se tornou uma tortura tão grande, você está buscando a morte como um alívio, não como uma transcendência. É apenas um alívio. Quando o processo da vida se torna extremamente doloroso, as pessoas buscam a morte porque a veem como um alívio. Elas não estão vendo isso como uma possibilidade, elas estão vendo isso apenas como um alívio. Então a morte, embora não seja preciso de nenhum conhecimento especializado para morrer, mas existe muita ciência sobre como morrer. Para tirar proveito desse acontecimento da melhor forma possível, existem muitos sistemas. Eu acho que algum tempo atrás eu disse, depois, a partir da data que eu morrer, seja qual for a data, mesmo que eu morra amanhã de manhã, qual é o problema? Porque eu prometi que depois disso, por 80 anos, as pessoas vão sentir a minha forte presença, ou seja, vou garantir que todos vocês estejam mortos antes que eu termine. Então, se você mantiver isso, se você apenas mantiver essa conexão, se você persistir, você morrerá bem. Eu não sei se você vai viver bem ou não, isso requer certa competência. Portanto, a vida é algo que todo mundo deve prestar atenção. Morte. De você eu tomaria conta, mas você está fazendo uma pergunta em geral. Então, como uma pessoa deve partir? Com a mesma tranquilidade com que você expira. Na verdade, sempre que você se sente um pouco tenso dentro de si mesmo, sempre que se sente um pouco aprisionado dentro de si mesmo, você sempre suspira, não é? Tudo bem se você for morrer assim. Se você simplesmente morrer assim, maravilhoso. Mas se você morrer com um pequeno suspiro, também está bem. No entanto, se ela tiver que ser esmurrada ou espremida para fora de você, isso não é bom. A vida deve partir suavemente. Ela se instalou no útero como um floco de neve, sem nenhum esforço. Muitas de vocês já estiveram grávidas. Ainda tem alguém aqui? Sim. Um dia, depois que você concebeu, um dia, de repente, algo, bum, entrou em você. Nada disso aconteceu assim. Ela se instalou em você, outra vida se instalou em você, sem você nem mesmo estar consciente disso. Instalou-se com tanta gentileza. Até mesmo um floco de neve você sentiria. É muito, muito mais sutil do que isso. Como uma brisa suave ela entrou, como uma brisa suave ela deve sair. Porque é assim que a vida é. Todas as outras coisas sem sentido foram criadas por você. A vida vem dessa maneira, sai dessa maneira. Se você estiver aqui apenas como vida, se você se tornou o disparate que você acumulou, o saco de sujeira que você é, não é uma terminologia minha, esta é a terminologia local, eles chamam você de saco de sujeira, porque isso é apenas terra. Portanto, o pedaço de terra que você acumulou, você começou a ter ideias insensatas sobre ele. Por causa disso, morrer é uma dificuldade. Caso contrário, como uma brisa suave ela entrou, como uma brisa suave ela deve partir, como uma brisa suave deve sair. Esse é o caminho, essa é a natureza da vida. É assim que a vida é. Você pode ter se transformado em outra coisa, isso é diferente. As pessoas fizeram de si mesmas uma tremenda dificuldade. Então a morte deve acontecer como uma brisa suave, como uma nota suave de uma flauta. Ela deve ir. Será maravilhoso se você for embora em uma música. Mas não foque na morte. É apenas o lembrete de sua mortalidade que torna o pouco tempo da vida muito precioso, não é? Se você fosse imortal, não faria nada certo, eu estou lhe dizendo. Sim. Se você fosse imortal, não faria nada certo. Agora, porque o tempo está passando, você sabe? Você está indo.
Enquanto você está fazendo isso, você está partindo, você sabe disso? Sim ou não? Porque está passando, se você tomar consciência, de repente a vida se torna preciosa e valiosa, nenhum momento a ser perdido. Se toda vez que você se sentar para meditar, acontecer de você ter tendência a adormecer, eu quero que você entenda o que é, antes de mais nada. A maioria das pessoas, não a maioria das pessoas, muitas pessoas no mundo, não conseguem dormir mesmo quando querem dormir. Sim, muitas pessoas vão para a cama e tentam desesperadamente dormir, mas não conseguem dormir. Elas têm que tomar uma pílula para dormir. Esta é a condição de milhões e milhões de pessoas no planeta. Então, se o sono está invadindo sua vida praticamente a qualquer hora do dia, uma coisa fundamental é verificar a sua saúde básica. Basta verificar se tem algo errado no seu sistema, fisicamente errado. Se você está passando por uma certa... Você notou que quando não está bem, quando você não está bem, você dorme muito mais do que o normal, não é? Porque algo está acontecendo no corpo que não permite ter energia suficiente para fazer outras coisas. Ele quer descansar. A primeira coisa é isso. A segunda coisa é a comida que você come. Então, se você deve fazer, você sabe, geralmente as pessoas que estão no caminho do yoga, você sabe o que elas dizem? Você deve comer apenas 24 porções. Não estou dizendo isso para todo mundo. Se você notar que você tende a adormecer durante o dia, coma apenas 24 porções de comida, ou seja, leve 24 porções à boca. Por que 24? Não vou entrar neste assunto de números agora, mas tem uma ciência por trás disto. Coma somente 24 porções. Uma porção não significa... Portanto, essencialmente, o seu estado de alerta depende de quão intensamente você administra suas energias. E isso é crucial se você quiser meditar. Não é fazendo 15 minutos de shunya. Se você quiser se tornar meditativo em seu processo de vida, este estado de alerta, alerta não apenas da mente, alerta da sua energia, que sua energia esteja alerta. Para mantê-la em estado de alerta, é por isso que você está fazendo sadhana. Então, para ajudar, coma apenas 24 porções, experimente. No jantar, ou você quer fazer isso amanhã? Vamos tentar no jantar de hoje ou amanhã? Agora, se você comer apenas 24 porções de tamanho normal, você verá que de manhã você vai acordar às 3:30? Sim. Na maneira indiana de ver o tempo, existe algo chamado nimisha, que tem alguma relação com 24, por isso que você come 24. Você come 24 e ainda você tem que demorar o mesmo tempo de alguém que está comendo uma refeição inteira. Basta ver os que comem mais no ashram, apenas olhe para o prato deles até que eles se levantem. Você tem que permanecer sentado ali mesmo. Não simplesmente sentado, você deve mastigar. Assim, a cada porção, você mastiga 24 vezes. 1, 2, 3, 4, mastigue 24 vezes. Agora você vai ver que levará mais tempo do que qualquer outra pessoa, mas a sua comida será pré-digerida em sua boca antes de ser ingerida, não causará entorpecimento. Se você mastigar suficientemente a comida, você verá que a comida não causará entorpecimento. Se for mastigada na região da boca, então de manhã você vai acordar às 3:30. O que eu faço, Sadhguru? Justamente o que você pediu, medite. Você vai sentir fome às 3 horas, 3:30, você está de pé, beba um copo de água e sente-se.
Se você se sentir sonolento, mesmo com água, tudo bem, ainda sobra tempo até 5h30, você pode cochilar um pouco. Ou quando você acordar, primeiramente vá ao banheiro e tal, tome um banho, deixe seus cabelos molhados. Você vai sobreviver até as 8 horas no horário do sadhana, sem dormir. E amanhã, na refeição da manhã, se você também comer 24, de jeito nenhum você vai dormir até a hora do jantar. Mastigue bem. Se você mastigar bem, o processo digestivo, em 1h30, 2 horas, você ficará com fome, e esse é o jeito de estar. Fome não significa que você tem que... Se o estômago estiver vazio, não significa que você tenha que colocar comida. Basta você colocar água e você ficará alerta, você será muito energético, você não perderá nenhum peso, porque o seu sistema aprenderá a usar bem os alimentos que você comeu, ao invés de simplesmente desperdiçá-los. É tanto economicamente quanto ecologicamente muito bom para o mundo e muito bom para a sua saúde. Provavelmente você nunca ficará doente se comer assim. Portanto, 24 porções de comida, você deve mastigar 24 vezes cada porção completamente. Deve se tornar como uma pasta antes de você ingerir. Você verá que se sairá maravilhosamente bem, você poderá meditar, gritar, 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 gritar. Eles estão lá. Se você ficar em pé na balança, eles estarão lá. Mas quando você caminha, eles não estão lá. Simplesmente porque esse Udana cria uma flutuação. Ele torna você menos disponível à gravidade. Existem práticas yógicas para ativar isso. Existe toda uma escola de Udana na China, em que vocês talvez tenham visto esses filmes de Hollywood. Como é que é? O tigre e alguma outra coisa, o quê? O dragão. Sim. Portanto, essas são escolas de Udana, em que eles têm o domínio sobre o Udana, onde eles podem flutuar um pouco. Bem, é um pouco exagerado no cinema, mas se torna mais leve, um corpo mais flutuante. Para um lutador de artes marciais é importante ser flutuante. Existem muitos casos em que certos bailarinos e especialistas em artes marciais demonstraram o que não é possível fisicamente, eles fizeram, saltando a certas alturas, em que todos os físicos acreditam ser simplesmente impossível, mas eles foram além desse nível, simplesmente criando mais flutuabilidade. Portanto, o Udana é responsável pela flutuabilidade. Uma vez que o Udana começa a diminuir, de repente o corpo se torna pesado. Sempre teve o mesmo peso. O peso não aumenta, mas você pode sentir muito mais o peso simplesmente porque o Udana se foi. Isso. Os médicos talvez saibam disso, talvez os médicos não façam isso, as pessoas que trabalham nos hospitais talvez saibam que carregar uma pessoa viva e uma pessoa morta existe uma grande diferença, simplesmente porque o Udana se foi, não há flutuabilidade. A quarta dimensão é chamada de Vyana, ela tem uma natureza de conservação. Se o Vyana diminuir, mesmo que você esteja vivo, o corpo começará a apodrecer. Existem certos tipos de venenos de cobra que podem fazer isso. Se elas te morderem, você não morrerá. Mas, literalmente, partes do corpo começarão a se despedaçar, simplesmente porque o Vyana vai diminuir e ele vai começar a se despedaçar. Então, uma vez que o Vyana diminuir, o processo de apodrecimento começará. Existem sistemas no yoga em que nós desejamos que todos os 7 se vão razoavelmente juntos, dentro de 1h30, nós queremos que eles se vão. Em uma morte normal, dependendo da idade da pessoa, quão vibrante é um corpo em particular, isso pode levar muito tempo. Quando eu digo muito tempo, isso pode levar até 14 horas. O Vyana pode levar até 14 dias para desaparecer. Esse é o motivo pelo qual, nessa cultura, você tem rituais que duram até 14 dias. Porque eles acham que o Vyana pode ainda estar lá. Porque quando você enterra uma pessoa, o Vyana pode ainda estar pairando lá por até 14 dias. Essa é a razão do porquê em 1h30, nessa cultura, essa era a regra. Se alguém morre, dentro de 1h30 você deve cremá-lo.
Mas então erros aconteceram. Enquanto eles ainda estavam vivos, alguém os colocava na pira funerária. Assim, eles estenderam isso para 4 horas. Dentro de 4 horas, você deve cremar. Mas hoje em dia, existem problemas, todos os tipos de problemas sobre isso. Então, as pessoas estão esperando por 1 dia, 2 dias, a filha está na América, ela tem que vir, ela chegará depois de 3 dias, e eles vão esperar. Mas a ideia é, para quem está morto, nós precisamos entender isso. Você não diagnostica as pessoas como mortas, você as declara como mortas, certo? Tem uma diferença. Portanto, quando você os declara mortos, para você eles estão mortos. No que diz respeito a essa pessoa, de certa forma, tudo o que aconteceu foi: ela está desincorporada. Ela perdeu seu corpo. Por toda a sua vida, ela viveu pensando que era um corpo, nunca percebendo que a massa física que nós carregamos é um acúmulo desse planeta. Ela nunca percebeu isso. Quando, de repente, ela desliza para fora do corpo, ela tende a pairar ao redor do corpo porque ela perdeu a sua inteligência discriminatória. Uma vez em que você deixa o corpo, o intelecto discriminatório não está presente, então ela tende a pairar ao redor daquele corpo. Portanto, nessa cultura dizemos que no momento em que tivermos certeza de que alguém está morto mesmo, você deve cremá-lo imediatamente, porque é bom para aquele morto, para que ele saiba que o jogo acabou. E também é bom para os vivos. Você verá, se alguém muito querido para você está morto e seu corpo está aqui, você continuará alucinando? Talvez eles estejam apenas dormindo. Talvez eles irão se sentar, talvez algum milagre aconteça, talvez aconteça outra coisa. Isso vai continuar desnecessariamente. Você verá que as pessoas estarão chorando e grandes dramas emocionais acontecerão, mas no momento em que você os cremar, você verá todos ficarem em silêncio. Você já percebeu isso? Sempre. Porque agora todos sabem que o jogo acabou. Isso é para os vivos e para os mortos. Portanto, sobre a vida deixando o sistema, ela está tão bem estabelecida que não é algo que vai desaparecer rápido assim. Em etapas ela irá embora. Porque em etapas ela chegou, em etapas ela irá embora. Na maioria das línguas indianas, no uso popular, a palavra Hatha significa ser irredutível. Essa é uma qualidade que você precisará. Seu corpo diz, chega, já basta. Mas você é irredutível. Isso é Hatha Yoga. A sua mente diz, eu desisto, não posso mais fazer isso. Mas você é irredutível, você simplesmente faz. Portanto, Hatha Yoga é sobre criar um corpo que não será um obstáculo na vida da pessoa. Ele se tornará um passo adiante, mas não um obstáculo, não um bloqueio no progresso de uma pessoa desabrochando em sua possibilidade suprema. Então, dicas simples. Eu não sou conhecido por dar dicas. Que má reputação eu tenho. Mas dicas simples. Na cultura iógica, um chuveiro não existia chuveiro. Banho sempre significava mergulhar no rio. Eles sempre iam para o rio, mergulhavam, saíam e pronto. Se você fizer isso, seus músculos serão bons. Então, uma maneira alternativa de fazer isso é... Normalmente, nas nossas casas, o balde que nós usamos para despejar água é desse tamanho. Tem pelo menos 4 litros de água. Se você fizer isso, o corpo todo, ou seja, sempre, eu quero dizer, eu não insistirei nisso para as senhoras, seus penteados e tudo mais, mas sempre um banho significa que o primeiro balde de água é na sua cabeça, sempre.
Colocar água fria no seu corpo irá transferir o calor para o seu cérebro muito rapidamente. Isso não deve acontecer. Então, é por isso que aqueles que não querem molhar o cabelo, ao menos deveriam pegar um pouco de água fria e colocar. Você sabe, tem um ponto aqui, alinhado com suas orelhas. Aqui neste ponto, você coloca um pouco de água fria, imediatamente você verá um certo resfriamento acontecer na região da cabeça. Depois disso, você pode tomar banho só com o corpo. Mas fora isso, você sempre, o primeiro balde de água é sobre sua cabeça, não em seu corpo. Portanto, o que você faz é, você enche o balde e... Essa é a melhor maneira de fazer isso pela manhã. O corpo deve ficar imerso na água, de modo que você esteja tentando criar a simulação de um mergulho no rio, ok? Ao mesmo tempo, todo o corpo deve estar, pelo menos a pele deve ser coberta de água ao mesmo tempo, não aqui, 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 ali, 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 sabe? Se você derramar água, o corpo todo, o corpo deve achar que você está dando um mergulho. Então, se você despejar assim, haverá um certo resfriamento no sistema e os músculos se tornarão muito flexíveis. O chuveiro pode fazer isso com você. Se o chuveiro for forte o bastante, ou pelo menos se o volume de água for bom o suficiente, o chuveiro pode facilmente fazer isso. É sempre melhor usar água que seja ligeiramente mais fria do que a temperatura do ambiente. Basta um certo volume de água fluir sobre você ou estar imerso em uma água mais fria que a temperatura ambiente. Porque, se isso acontecer, uma coisa que acontece na superfície é que as células epiteliais se contrairão. Quando elas se contraem, elas abrem todos os poros. Os poros entre as células se abrirão. As próprias células têm poros. Nós não queremos que estes se abram. Eles abrirão se você os colocar em água morna. Se você mergulhar seu corpo em uma banheira de água quente, as células se abrirão e absorverão a água. Isso nem sempre é uma coisa boa de se fazer. Você coloca o corpo em água fria, as células se contrairão, os espaços intermediários se abrirão, e isso é importante para praticar yoga, porque nós queremos que a estrutura celular do corpo seja recarregada com uma dimensão diferente de energia. Se as células se contraem e permitem espaço, e daí você pratica seu yoga, então, a estrutura celular do corpo é recarregada. O motivo pelo qual uma pessoa parece estar muito mais viva do que a outra é, essencialmente, por causa disso. E, uma vez que sua estrutura celular está recarregada com energia, ela permanecerá jovem por muito, muito tempo. Enquanto as pessoas estão pensando por que o velhote ainda não está morto, você continua se sentindo como se tivesse 25 anos. A maioria dos humanos no planeta, o quão consciente eles são? No mundo de hoje? Sim, em Los Angeles. Você costuma estar por aqui. Vamos falar do mundo inteiro. Eu não quero julgar Los Angeles. No mundo inteiro, infelizmente, é uma porcentagem muito minúscula. Por que é assim? Por que é que as pessoas não são conscientes? O motivo fundamental é que eles se levam muito a sério. Eles não entendem que eles são apenas um pop-up no planeta. Eles vão surgir e sumir. Mas há um grande alvoroço sobre isso. O que é o eu se tornou importante demais. O que é eu significa, minha forma física, sou eu, essencialmente, não é? Então, uma vez que minhas limitações se tornam muito importantes, não há como se tornar consciente.
Você está apenas se tornando autodestrutivo no processo, não importa o quão intensamente você tentar. A única razão para que o mundo inteiro não seja naturalmente iluminado é: eles são sérios demais sobre suas vidas. Eles não ficaram à vontade com suas vidas. Eles levam isso muito a sério. Veja, digo, você acabou de passar pelo processo online de engenharia interior. Se você pegar o próprio sistema solar, nesse cosmos, esse sistema solar é uma partícula minúscula. Nessa partícula, o planeta Terra é uma micropartícula. Nessa micropartícula, Los Angeles é uma super micropartícula. Nela, você é um grande homem. Isso é um problema sério. Não é um problema pequeno. Então, uma vez que você cria esse problema, então você não pode ser consciente. Você pode apenas estar mentalmente alerta, porque é tudo sobre sobrevivência. Quanto mais mentalmente alerta você se torna, mais você tende a se tornar como um animal carnívoro. Você sabe, um animal carnívoro é mentalmente muito alerta, porque todo dia ele tem que caçar sua comida. Eu passei muito tempo nas florestas na Índia. Você tem que ver um tigre, o quão alerta ele é. O quão alerta ele é. Porque se ele não estiver alerta, ele não vai obter comida, ele vai morrer de fome. Ele tem que estar super alerta para conseguir sua comida. A maioria das pessoas acham que os tigres podem matar o que quiserem. Não, é muito difícil para ele pegar sua presa, porque todos os animais herbívoros são mais rápidos do que ele, e eles suam pelo corpo, de modo que podem correr por mais tempo. Ele só pode fazer um ataque. Nesse ataque ele tem que pegar, senão ele aquece, seu corpo fica quente demais, ele não pode continuar. Ele apenas se senta ali, impotente, porque seu corpo sobreaquece. Você deve assistir a todo esse jogo, como ele se passa. O quão frustrado ele fica por não conseguir pegar sua comida. Ele sabe que seus níveis de energia estão diminuindo e, conforme o tempo passa, ele se tornará mais incapaz de pegar sua comida. Você precisa ver a ansiedade no seu rosto. Então ele está super alerta. Essa é a natureza de um animal carnívoro. Uma vez que o seu estado de alerta, o estado de alerta mental vai nessa direção, você se torna como um predador, sempre olhando o que você pode obter, pode obter, pode obter. Pode ser em quaisquer níveis da vida em que as pessoas estão envolvidas, mas o tempo todo elas estão tentando alcançar algo, porque o estado de alerta mental cria isso. Eu não estou dizendo que você não deveria estar alerta, mas se você estiver consciente e alerta, então isso funciona de uma forma diferente. Mas se você apenas aumentar seu estado de alerta mental, você se tornará como um caçador o tempo todo, esperando, agachando-se por algo. E você, se eu escutei corretamente, muitas pessoas que estão buscando consciência acabam apenas se tornando mais alertas mentalmente. E então, como alguém pode se esforçar para ser mais consciente, mas se não é algo que você possa trabalhar para ou trabalhar na direção de, qual é o caminho? Veja, a própria pergunta quando você diz buscar consciência. Como você vai buscar consciência? Ou talvez uma consciência mais elevada? Não, em que direção você irá buscar? Acho que não. Porque você é a consciência, não é? Onde está a necessidade de buscar isso? Veja, podemos buscar certos níveis de competência no mundo. Nós podemos buscar uma habilidade, podemos buscar certos níveis de competência no mundo que nos farão um pouco melhores em qualquer coisa que façamos. Mas você não pode buscar consciência. Este tem que chegar a um estado relaxado. Só então se tornará consciente. Quando isso se torna muito alerta, ele se torna como um animal. Então, se tornar como um animal significa, não é que algo esteja errado, mas na escala evolutiva das coisas, você está indo para trás. Veja, o aspecto mais significativo de ser humano é isso, que você pode determinar a natureza, o escopo e o ritmo de sua própria evolução, como nenhuma outra criatura. Esse é o aspecto mais importante de ser humano, que você pode determinar a natureza, o escopo e o ritmo da sua própria evolução, o que nenhuma outra criatura pode determinar. Para eles, a natureza impulsiona eles no ritmo que for que ela impulsione. Isso é o que yoga significa. Ferramentas de transformação para que você possa acelerar o seu processo evolutivo. These
Estas mãos humanas podem fazer muitas coisas, além de comer e fazer trabalho físico. Elas são capazes de fazer muitas coisas. Se você trouxer o seu sistema energético a uma certa forma, ou a um certo nível de vibração e intensidade, então você saberá que as mãos são um grande instrumento. No yoga, nós falamos que o dedo anelar, daqui até aqui, você pode controlar o universo inteiro. Isso é tudo. Isso é como um mouse para o seu computador. Aqui, você pode ajustar o seu sistema da maneira que você desejar, se você souber o que fazer. Não fique esfregando ele. Não vai funcionar dessa forma. Se você souber o que fazer com isso, isso é como o mouse para o seu computador, você pode fazer o que quiser. Você pode ativar o seu sistema do jeito que quiser, apenas manipulando o dedo anelar. Então, as mãos são capazes de fazer muitas coisas, além de comer e fazer trabalho físico. Existe toda uma ciência ligada a isso. Isso seria muita coisa para explorar em uma situação como essa. Agora, apenas ao virar suas mãos, você está simplesmente mudando a maneira como respira. Não se trata apenas da sua respiração. O próprio jeito que as energias fundamentais funcionam, assim e assim, é muito diferente. Apenas assim e assim é muito diferente. As mãos são um instrumento desse tipo. Quantas vezes em um dia, inconscientemente, você está fazendo isso? Quem quer que peça alguma coisa a você? Você sabe, na Índia, isso significa não. Você segue fazendo isso e você espera ter paz e ser alegre. A vida não funciona desse jeito. Se você fizer isso, você colocará suas energias em um turbilhão. Paz, paz, paz. Isso não vai acontecer, você irá apenas descansar em paz. É verdade. Ela não acontecerá. É como se você entrasse no seu carro, você não sabe o que são os pedais. Você apenas pisa em qualquer um deles sempre que tiver vontade, de acordo com o ritmo da música. Você sabe que tipo de motorista ruim você será? Por favor, veja, o seu bem-estar tem sido bem irregular, não é? Sim. O seu bem-estar tem sido bem irregular, não é? A sua paz, a sua felicidade, tudo seu é irregular. Simplesmente assim, a qualquer momento ele desaba, a qualquer momento ele volta a surgir. Agora, você pode usar estas mãos de tal forma que se você mover elas aqui, algo acontecerá em outra parte do mundo. Você pode fazer algo acontecer em outro lugar, totalmente em outro lugar. Onde você quiser, aponte o lugar. Porque estas mãos são os instrumentos para tudo. Isso é como um painel de controle para tudo. Então, ou você mantém esse como um pequeno ser humano, ou você amplia este para uma possibilidade tremenda. Seja como for, o painel de controle ainda está aqui. Então, de certa forma, para abrir seu corpo, para abrir esse mecanismo humano para muitas possibilidades, o dedo anelar é significativo. Se você quer que uma pessoa se abra para se tornar sua noiva ou noivo, então você coloca um anel no dedo dela, no dedo anelar, não é mesmo? De certa forma, as pessoas se abrem. De alguma forma, elas entenderam que se você fizer isso, certas coisas vão acontecer. Então, elas usaram esse dedo em particular, não em outro lugar. Claro, agora muitas pessoas da nova era estão colocando um anel no polegar. É uma coisa muito errada de se fazer. Você atrairá certos tipos de energia que não conseguirá lidar. E também estabiliza o sistema. Se você colocar um metal no dedo anelar, ele estabilizará o sistema. Existem muitas outras dimensões, mas de forma genérica, ele é como um controle remoto para abrir as dimensões do seu próprio corpo. Sem abrir isto, não existe cosmos. Sem abrir seus olhos, não existe mundo, não é?
Se os seus olhos estivessem sempre fechados, não existiria mundo para você. Então, da mesma forma, sem abrir o seu sistema, não há cosmos para você. Portanto, o dedo anelar não é realmente sobre o cosmos, é sobre esse sistema, o sistema humano, o mecanismo humano. Se você abrir este, então haverá um cosmos. O cosmos sempre esteve aí, é só que você não se abriu para ele. O dedo anelar, se você souber como usá-lo, o que levará a uma certa quantidade de o que quer que seja, não faça isso nas meditações, não sente assim, isso vai dissipar suas energias de muitas maneiras diferentes. É melhor usar o Yoga Mudra ou as mãos abertas. Não use o dedo anelar, porque isso requer uma forma completamente diferente de instrução e treinamento. Treinamento, 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 treinamento. O homem começou a gritar e lamentar, não, eu perdi o diamante, agora você está me dizendo para não me arrepender, você me enganou. Então o pássaro foi e pousou lá e esperou. Então ele se recuperou. Ok, nunca se arrependa do que aconteceu. Ok, me diga qual é o terceiro ensinamento. O pássaro disse, de qualquer forma, você não ouviu os dois primeiros? Qual é a utilidade do terceiro? Nunca desperdice suas energias e sabedoria sobre aqueles que não escutam. Esse é o terceiro ensinamento, e voou para longe. Agora, o que quer que eu diga, não vai funcionar. Portanto, sua vida materialista você deve vivê-la como se você fosse morrer hoje. Sua vida espiritual, você deve fazê-la como se você fosse eterno. Não o contrário, não diga isso para tudo. Não, Sadhguru, o que você disser, isso não é verdade. Se for realmente verdade, que você se tornou assim, que não há valor para a razão em sua vida, você se tornou um devoto e não há valor para a razão, então todos esses ensinamentos não são bons, não se preocupe, apenas... Você sabe, quando estávamos fazendo o Holiness Program, o programa de 90 dias, esse é um lugar onde nós tratamos de explorar e revelar vários aspectos da vida que eles nunca pensaram serem possíveis. À medida que seguimos, toda vez que eu fazia uma pergunta e perguntava sim ou não, depois de algum tempo, alguns deles pelo menos, suas lógicas foram completamente derrotadas. Eles disseram, não faz sentido, Sadhguru, nós estamos dizendo sim e não, isso não é bom. Nós somos sim e sim. Quando eu vim um dia, eles escreveram em um grande quadro, Sadhguru, sim e sim. Então, se você percebeu que não há nenhum valor para a sua lógica, então, tudo não importa. Você nem precisa fazer isso. Você nem precisa dizer sim. Mas quando você ainda vive pela lógica, o que quer que seja dito, por quem quer que seja, você tem que colocar à prova de sua lógica. Porque se você não fizer isso, sua lógica não evoluirá. A lógica é uma coisa horrível se estiver em uma condição rudimentar. Se você refinar sua lógica, pode ser o caminho para a sua libertação. Pode ser um passo para a sua libertação se você refiná-la. Se estiver em uma condição rudimentar, é uma coisa horrível. Ela te impede de tudo, ela te faz suspeitar de tudo. Ela não te permitirá experienciar nada. Então, você não desistiu da sua lógica, desistiu? Você não está ouvindo? É por isso. Se você vive sua vida materialista como se você fosse viver para sempre, o que você vai fazer? Você irá comprar 1.673 pares de sapatos.
Eu fui na casa de uma pessoa nos Estados Unidos e eu estava sentado na casa deles. Então eu precisei usar o banheiro. Então eu fui abrir uma porta pensando que era o banheiro. Eu abri, era uma sala grande de, digamos, um segmento desse salão assim. E estava cheio de sapatos. Centenas de pares de sapatos. Eu olhei. Eles têm algum tipo de negócio de calçados? Então eu saí e a dona da casa estava tentando me guiar para o banheiro. Então eu perguntei, o que são todos esses sapatos? Ela disse, não. Não, 2 dezenas, centenas de sapatos. Não. Eu estou comprando sapatos para 12 vidas. Eu comprei e guardei só para o caso de quando eu voltar. Se o preço dos sapatos estiver alto na minha próxima vida, você sabe, eu já os comprei e guardei. Então, você não vive sua vida materialista como se você fosse viver para sempre. Você vive sua vida materialista como se hoje fosse o último dia. Você vive sua vida espiritual como se você fosse eterno. Portanto, sem ouvir, sem aplicar sua lógica, não diga sim, a menos que você se torne apenas sim e sim. Conflitos estão acontecendo em todos os lugares do planeta, de muitas formas. Entre 2 países está acontecendo, entre 2 comunidades está acontecendo, dentro da família está acontecendo, dentro de você está acontecendo. Sim. Mas é apenas porque existe conflito dentro de você que há possibilidade de conflito fora de você, não é? Porque a violência dentro de você, a violência é possível no mundo. Se não houvesse violência em você, a violência seria possível no mundo? Não. Então, só temos de olhar para o conflito interno. Se resolvermos isso, o conflito externo lentamente se resolverá. Isso levará algum tempo, porque colocamos um certo impulso nisso. Mas ele irá se resolver, não é? Se todos nós nos tornarmos seres humanos verdadeiramente pacíficos, nenhum conflito dentro de nós, Mumbai seria pacífica? Temos de lançar separadamente uma campanha para Mumbai pacífica? Não. Se as pessoas fossem pacíficas, a sociedade seria pacífica, não é? Então, qual é o conflito? O conflito é apenas isso. Você se identificou com coisas que você não é. Você está identificado com muitas coisas que você não é. Agora, digamos que esse recipiente lhe pertence. Você não o segura apenas como um recipiente. Digamos que esse recipiente vem do seu tataravô. Agora, isso não é apenas um recipiente. Sim, você está identificado com ele. Se eu pegar esse recipiente e desaparecer, você está disposto a morrer para pegar esse recipiente. Não é assim? Porque você está tão identificado com esse recipiente agora. Se eu quebrar esse recipiente, seu coração vai partir. Apenas veja com quantas coisas você tem feito isso. Das roupas que você veste, até as pessoas que vivem com você, a casa em que você mora, as coisas que você tem e possui. Tudo se tornou você, não é? Sim? Então, o que é você não está aqui. O que é você está espalhado por todo lugar. Quando você está espalhado por todo lugar, naturalmente, para onde quer que você se mova, ficará emaranhado em algum lugar. Sim? Quando o que é você está tão espalhado, onde quer que você vá, a cada porta você ficará preso. Isso é o que está acontecendo. É por isso que há constante atrito e conflito. Porque você está identificado com tantas coisas que você não é. Quando digo que você está identificado com coisas que você não é, isso também inclui sua mente, isso também inclui seu corpo.
Seus pensamentos não são seus, por favor, veja. Suas emoções não são suas, por favor, veja. Todas essas coisas você pegou de fora e se identificou. Não é? Sim? O seu corpo não é seu, é algo que você pegou de fora. Se você se senta aqui e não está identificado com nada, você é simplesmente você mesmo. Você não está se identificando com nada, ou não está entrando em uma situação de fingimento de ser algo que você não é. Um homem foi ao psiquiatra. Ele foi e disse: doutor, o tempo todo eu acho que sou tinta fresca. Eu tenho medo de tocar em alguém, eu não quero que ninguém me toque, porque eu acho que sou tinta fresca. Então, o médico disse: isso não é um problema, eu vou tratá-lo. 6 meses, o médico lhe deu um tratamento muito caro. Então, lentamente, o paciente se sentiu melhor. E então, ele um dia chegou e disse: doutor, estou me sentindo bem. Não me sinto mais daquele jeito. Muito obrigado. Ele pagou a sua conta e quis apertar a sua mão. O médico disse: eu não quero ter tinta fresca em minhas mãos. Uma vez identificado com as coisas que você não é, você é alucinatório por natureza, não é? E todo o conflito está vindo simplesmente porque você não está em contato com a realidade. Você é alucinatório. Seus pensamentos, suas emoções são todos provenientes de certas identificações, não é? Se você puder se sentar aqui, esse Shambhavi fará por você. Se você se sentar aqui, você verá, seu corpo está aqui, sua mente parece estar em algum lugar lá fora e você está em outro lugar. Isso significa que você se desidentificou com tudo. Você apenas está lá. Uma vez que você não está identificado com o corpo, uma vez que você não está identificado com a mente, pode haver conflito? Se você conheceu algum tipo de sofrimento em sua vida, o sofrimento ou entrou em você através de seu corpo ou através de sua mente, não é? Você conhece algum outro tipo de sofrimento? Uma vez que há uma distância entre você e o seu corpo, uma vez que há uma distância entre você e sua mente, este é o fim do sofrimento. Este ser não pode sofrer mais. A questão de conflito não surge.